Boa, rapaziada. Tudo certinho aí, senhoras e senhores? Amanhã do gato? Tudo bom? Bom, vamos lá então. Seguinte, meus queridos, vamos continuar aqui falando sobre as consequências da chegada da família real aqui no Rio de Janeiro, firmeza? No Brasil. E a consequência maior, que é o processo de independência do Brasil, beleza? Vamos lembrar que tudo isso começa com Napoleão lá na França. Mas aí, irmão, calma, vamos devagar, beleza? E não adianta também acelerar, falar, professor, a gente está no roteiro 9 ainda. Sim, ainda estamos no roteiro 9. E fica tranquilo. O rapaz tá no controle, tudo suave. A gente vai dar tempo certinho, então hoje se der tudo certo a gente termina e depois a gente começa o 10, beleza? Essa semana eu vou passar essa parte aqui, esse vídeo. Aí depois eu continuo, vou passar mais uma segunda aula. Eu vou juntar mais uns 4, 5 vídeos daquela animação que mostra, baseado no livro Dom João Carioca, que é um quadrinhos, que tá bem legal, pelo menos acredito que seja melhor que ficar olhando pra essa minha cara torta aqui. E aí na outra semana a gente começa o roteiro 10, irmão? É nóis. Então é o seguinte, meus queridos, eu vou dar uns passos para trás aqui, enquanto eu fico aqui falando sobre, tentando relembrar o que a gente conversou para começar a matéria de hoje. Vocês não esqueçam de colocar seu nome, sobrenome e sua turma aí, pé de breque. É nós que tá, bora nós. Então é o seguinte, muito fácil, moleza. A gente está falando aqui sobre o processo de independência da América. A gente falou da América espanhola e agora a gente está falando da América portuguesa, o Brasil, certo? Só que a nossa independência, ela tem muito a ver com a questão das invasões napoleônicas. Napoleão lá na Europa está invadindo todos os países que continuam fazendo comércio com a Inglaterra, apesar da França ter proibido os países de continuarem comprando ou vendendo da Inglaterra, beleza? Vamos lembrar só que quando eu falo França, eu estou falando de Napoleão também, já que ele era o imperador da França. Então ele mandava na bagaça, ele era a França, firmeza? Ele tinha proibido os países europeus de continuar fazendo comércio com a Inglaterra porque ele queria enfraquecer a economia inglesa, certo? Ele não conseguiu invadir a Inglaterra e isso deixou ele nervoso, ele ficou macho. Deixa eu dar um gole no chevette aqui, peraí. E aí, ele então resolve proibir os países que ele conseguia dominar de fazer comércio com a Inglaterra. Dessa forma, ele pensava em enfraquecer a economia inglesa, ele é malandro, e assim ele também conseguiria uma hora entrar, invadir ou simplesmente tomar o mercado inglês. Já que o mercado inglês, Inglaterra, dominava o mercado mundial aí no século 17 e 18. Beleza? Beleza? Ótimo. Então é nóis. Napoleão invade geral e invade exclusivos, inclusive Portugal. Já que Portugal, irmão, Portugal era uma grande parceira comercial da Inglaterra. Então, quando Napoleão fica sabendo que Portugal ainda estava fazendo troca de comércio com a Inglaterra, aí Napoleão fica mordido. Ele manda invadir, quebrar tudo da piroleta, voadora, pé na goela. E, como a gente já viu, a família real portuguesa, ela acaba aceitando uma sugestão de um conselheiro de fugir, de vazar para o Brasil, beleza? Então, a família real portuguesa, junto com 15 mil nobres, vão vir para o Brasil fugidos para não serem pegos por Napoleão e deixa a população lá. A população portuguesa ficou sem governo, foi invadida, o pau comeu solto lá em Portugal, as tropas de Napoleão invadem Portugal e a população se defende sozinha. Que coisa, né? Como é que é? O rei fugiu. Bom, só que para vir para cá a gente viu também que Portugal não tinha condições de trazer esse monte de pessoas, não tinha nem embarcação para isso. E quem vai ajudar Portugal? Quem? O Chapolin Colorado? Não, meu chapa. A Inglaterra, o cabeça gorda. A Inglaterra de olho, de zoião no mercado brasileiro, certo? Vai ajudar Portugal para chegar, a família portuguesa, na verdade, os nobres, para chegar aqui no Brasil são e salvo. Então os ingleses se comprometem em fornecer embarcações e escoltar a família real portuguesa e os 15 mil nobres até
o Rio de Janeiro. Aí você fala, ai, como esses ingleses eram fofinhos, mó parça. Parça nada, rapaz. Eles queriam, na verdade, era o quê? Era poder entrar no mercado brasileiro. Eles queriam poder vender e comprar diretamente com o Brasil, certo? Ué, mas não podia? Não, lembra que não podia? Tinha um pacto colonial. Até 1808, o único país, ou os únicos comerciantes autorizados a comprar ou vender do Brasil eram comerciantes portugueses. Tinha que ter autorização do rei português. Firmeza? Então, quando a Inglaterra chega aqui com a família real e a nobreza sã e salva, aí começa a cobrança. Aí o Dom João VI, que era quem governava Portugal na época, ele é obrigado agora a retribuir. Qual que vai ser a forma de retribuição? Abrir o mercado brasileiro. E aí ele abre o mercado brasileiro com um documento chamado A Abertura dos Portos Brasileiros às Nações Amigas, certo? Esse documento libera então o comércio geral com todas as nações amigas. Lembrando que só tinha uma nação inimiga, né? A França. Portugal deixa bem claro que a França, os franceses não podiam comprar e vender, tá bom? Aqui do Brasil, que era uma nação inimiga. E aí chegam aqui os 15 mil nobres. Rio de Janeiro vai mudar, a gente viu que é uma mudança enorme, não tinha onde colocar essas pessoas, as melhores casas são escolhidas, aumenta o preço das mercadorias, começa a faltar mercadoria, alguns comerciantes se aproveitam para levantar o preço das mercadorias e ganhar ainda mais lucro, tá ótimo, mas ao mesmo tempo você tem algumas melhoras, né? O centro ali onde você tem esses nobres vivendo, ele vai ser melhorado, pavimentação, iluminação, infraestrutura, mas lembra, sempre só para a elite. A população pobre continua do mesmo jeitinho e às vezes até pior, porque vai aumentar a exploração. Mas o Rio de Janeiro passa por uma mudança enorme, certo? Você vai ter muita gente vindo da Europa para cá, certo? Por causa das invasões napoleônicas, muita gente foge da Europa e vem para o Brasil. E aí você vai ver um monte de profissional, gente de todo lugar, e isso é legal, vai acabar desenvolvendo um pouquinho a cultura, a produção de artes, a produção literária. A gente vai ter pela primeira vez um jornal aqui no Brasil. Ótimo. O Brasil então vai. Dom João gosta do Rio de Janeiro, ele se dá bem. Por isso que o livro base que serve de base para aquele quadrinhos que a gente está mostrando no YouTube para vocês, se chama Dom João Carioca, né? Ele não é carioca, mas ele gosta tanto que até ele fica meio saudoso quando ele precisa ir embora. E aí você vai me perguntar, mas o Dom João foi embora? Ô, meu chapa, ele vai precisar ir embora. E aí é que o chicote estala. Aí é que começa a independência do Brasil de fato. Vamos lá então. Abre aí, por favor, na página 128, por gentileza, certo? E aí nós vamos começar a trabalhar. Bom, enquanto o Dom João estava aqui, vivendo de boa, fazendo algumas melhorias no Brasil, faculdade, melhorando rua, o cara distribuindo cargo, tá ótimo, porque um monte de gente ganha cargo aqui no Brasil. Lá na Europa o pau come solto. Napoleão invadiu todo mundo, só que os países começam a se revoltar, eles começam a se revoltarem contra as invasões napoleônicas. E aí Napoleão começa a perder algumas bases, começa a perder alguns países. E com a ajuda da Inglaterra, Portugal consegue se libertar. Olha que legal! Com a ajuda dos ingleses, os portugueses conseguem mandar as tropas de Napoleão embora para casa de novo. Aí eles retomam o controle. Só que como a família real estava aqui no Brasil e não tinha ninguém, adivinha o que acontece? Não tinha ninguém para governar Portugal. Quem vai governar? Os ingleses vão governar Portugal. Aí você pensa, olha a população portuguesa como é que tá, né? Viu seu rei fugir, ficou jogada sem governo nenhum, os nobres também foram embora, foi invadido por Napoleão, guerreou contra os franceses, e na hora que mandou os franceses embora, agora vai ser governado pelos ingleses. Ah, você tá de tiração, né? Os portugueses, então, ficam mordidos, falando, não, esse bagulho tá errado, ser governado por inglês? Não. E aí, começa um outro movimento. A elite portuguesa, insatisfeita por ser governada pelos ingleses, fala, ô, você tá loucão. E aí, então, eles começam um movimento chamado uma revolta, chamada Revolução Liberal do Porto. Uma revolta grande, beleza? Uma revolução. Porto, porque foi na cidade de Porto.
liberal, porque ela foi organizada por um grupo de pessoas que defendia o liberalismo, quer dizer, que defendia uma menor interferência do governo na economia, beleza? Eles eram a favor, por exemplo, na verdade a favor não, desculpa, eles eram contra a monarquia absolutista que Portugal vivia, certo? Esse negócio do rei mandar sozinho, só ele, sem respeitar lei nenhuma, os portugueses não queriam mais isso. Essa Revolução Liberal do Porto, que ocorreu em 1820, expulsa os ingleses, e aí os próprios portugueses elaboram um grupo, esse grupo vai fazer uma constituição e exige também que Dom João, que estava aqui no Brasil, volte para Portugal para continuar a governar. Só que agora Dom João não iria mais governar de acordo com o que ele queria. Ele ia ter que respeitar as leis. Aí sim, ele ia ter que respeitar então uma constituição. Então agora os portugueses queriam que Dom João voltasse para Portugal para governar respeitando uma constituição. Então ele seria rei, seria uma monarquia que respeitava uma constituição. Então nós teríamos uma monarquia constitucional, beleza? E aí Dom João, ele é pressionado, certo? Tinha gente aqui no Brasil que queria que ele fosse embora já, e o Brasil se tornasse já uma nação independente, né? Então já tinha gente falando, ó, deixa Dom João embora do Brasil, manda ele para Portugal de novo, e aqui a gente forma um outro país. Já queria se separar de Portugal. Já tinha gente que não. Tinha um outro grupo, que falava que não, que ele podia voltar, mas que o Brasil tinha que continuar ligado a Portugal, beleza? Ó, então nós tínhamos já, aqui no Brasil, quando Dom João começa a ser pressionado lá pelos portugueses, Dom João está aqui no Brasil, os portugueses lá querem a volta dele. E aqui no Brasil já tem dois grupos falando, ó, deixa ele ir, e aqui a gente faz a independência. E um outro grupo falando, não, deixa ele aqui, não pode não, a gente precisa de Portugal. Então havia já uma disputa ideológica, beleza? Tudo bem? Tá. Esses dois grupos vão disputar, vão discutir, vão debater, ninguém vai sair na mão ainda, beleza? Tá. Só que, por causa da pressão, Dom João VI, pressão lá de Portugal, ele vai embora. Ele deixa aqui, em 1821 ele vaza. Ele vai embora para Portugal, só que ele não deixa o Brasil assim sem planejamento, não. Ele vai embora para Portugal, mas ele deixa o filho dele, Dom Pedro I. O Dom Pedro I fica aqui como príncipe regente. Então, o Dom João, ele respeita a pressão portuguesa, ele vai voltar para Portugal, certo? Depois de 16, depois ele chegou em 1808, depois de 13 anos mais ou menos, e aí ele deixa o menino aqui, Dom Pedro I. Só tem uma treta, irmão. Dom Pedro I parecia que não estava muito bem preparado. Como a coisa foi muito de repente, faltou preparação talvez para que Dom Pedro I, filho de Dom João VI, assumisse um governo, beleza? O Dom João ele volta para Portugal por causa das pressões lá dos portugueses, porque se Dom João não voltasse, ele poderia perder o trono, ele poderia deixar de ser rei de Portugal. Mas ele volta e ele vai ser obrigado a respeitar a Constituição, que ele não fez. Quem fez foi um grupo de portugueses da Revolução Liberal do Porto. E aí o Dom João VI, então, torna-se um rei que respeita uma Constituição. E aí Portugal vai ter uma monarquia constitucional. Mas o Dom João deixou aqui o filho porque ele não queria perder esse território. Claro, para Portugal, o Rio de Janeiro era muito importante, beleza? Ou foi, né? Essa Revolução Liberal do Porto, que pressionou Dom João para voltar para Portugal, também fazia um pedido para Dom João, que ele voltasse o Brasil à colônia. O Brasil deixou de ser colônia assim que a família real portuguesa chegou aqui em 1808, certo? O Brasil estava livre para poder fazer comércio com todo mundo. Agora, os portugueses queriam voltar ao que era antes. Como que era antes? Somente os portugueses podiam comprar e vender do Brasil.
Eles queriam novamente voltar a explorar o território brasileiro como colônia. Só que aí vem a pergunta. Você acha que os comerciantes brasileiros, que passaram a ganhar uma grana do caramba fazendo comércio com os ingleses, vão querer voltar ao período colonial? Agora que eles tinham liberdade para poder comprar e vender de geral? Os comerciantes brasileiros não queriam a volta do Brasil à colônia, mas a elite portuguesa queria. E agora? Dom João foi embora e deixou o filho aqui. Dom João está lá com os portugueses que queriam a volta do Brasil à colônia, e o Dom Pedro I está aqui no Brasil com os brasileiros que não queriam a volta do Brasil à forma de colônia. E agora, meu chapa, como é que fica? Quem é que ganha esse braço de ferro? Os brasileiros, comerciantes que não queriam a recolonização do Brasil? Ou os portugueses, que tinham o rei do lado e que queriam a recolonização do Brasil? Quem será? Quem é que consegue ganhar isso? Isso são cenas de um próximo capítulo. Firmeza? Senhoras e senhores, por enquanto então, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se eu não postar nada, vai de leve na manguarda da Marília. Não sai de casa ainda não, hein, ô pé de breque. Então, os rapaziada tá achando que acabou o bagulho. Vai devagar. E mete a máscara aí, ó. Para de andar sem máscara, rapaz. Pelo amor de Deus. Braço. Fui.